Vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis da Idade Média e desvendar o segredo por trás de uma arma lendária. Uma tecnologia tão poderosa que, praticamente sozinha, conseguiu mudar o curso da história de um império inteiro. A pergunta que nos guia é esta: como é que é possível que uma única chama, uma arma, tenha sido capaz de salvar um império por séculos? É mesmo esta a questão central que vamos tentar responder ao mergulhar num dos maiores segredos do Império Bizantino. Pensem nisto por um segundo. Um fogo que ardia em cima da água. Parece saído de um filme de fantasia, não é? Mas não. Isto não é ficção. Era uma substância bem real, absolutamente aterradora, e foi sem dúvida a arma secreta mais bem guardada de toda a Idade Média. Muito bem, vamos lá a isto. Para começar, é preciso perceber exatamente o que era esta super-arma antiga e, claro, o porquê de ser mas tão temida por todos os que a enfrentavam em batalha. Ok, então, o que era o fogo grego? Basicamente, era um líquido químico super inflamável que o Império Bizantino usava contra os seus inimigos. Mas a característica que o tornava verdadeiramente único e a mais famosa de todas era esta: não se conseguia apagar com água. Pelo contrário. E porquê é que era tão eficaz? Bem, vamos ver as suas características aterradoras. Primeiro, flutuava e ardia na superfície do mar. Depois, era pegajoso, ou seja, colava-se aos navios, às velas, aos soldados, a tudo. E agora a parte mais incrível. A água só piorava as coisas, só intensificava as chamas. O calor era tal que, com um tempo suficiente, podia até derreter armaduras de metal. Dá para imaginar o pânico absoluto que isto causava nas frotas inimigas. Claro que isto nos leva à pergunta de milhões. Do que era feito este líquido? Qual era a receita? Bem, a resposta era, literalmente, um dos segredos mais bem guardados da história. A história diz que a fórmula foi aperfeiçoada por volta do ano 673 por um arquiteto chamado Calínico. Ele apresentou a sua invenção ao imperador bizantino e, a partir desse momento, a receita tornou-se um segredo de Estado absoluto. Nunca, mas nunca, foi revelada a estrangeiros e a sua produção era controlada de forma muito, muito rigorosa. E mesmo hoje, a receita exata continua a ser um mistério. O que temos são teorias baseadas em investigações. Acredita-se que a base era petróleo bruto. A ele juntavam resinas de árvores para o tornar pegajoso e também enxofre. O ingrediente-chave, aquele que talvez reagisse com a água, poderia ser a cal viva. Mas isto são apenas teorias. A verdade é que ninguém tem a certeza absoluta. Para garantir que o segredo não era revelado, as medidas de segurança eram extremas. O processo de produção era todo fragmentado, ou seja, dividido em várias partes. Isto garantia que nenhuma pessoa, sozinha, conhecia a receita completa do início ao fim. Era uma forma muito inteligente de proteger a informação. E claro, quem fosse apanhado a partilhar o que quer que soubesse, enfrentava consequências gravíssimas. Ok, já percebemos mais ou menos o que era o fogo grego. Agora, a outra parte da equação. Como é que os bizantinos conseguiam lançar esta substância tão perigosa de forma eficaz no meio de uma batalha naval? A resposta está numa palavra: sifão. E o que era um sifão? Era um sistema, uma espécie de canhão de tubos de bronze que era montado à frente dos navios de guerra. Pensem nisto como uma versão muito antiga de um lança-chamas. O objetivo era usar pressão para projetar um jato do tal fogo líquido. E disparar o sifão era todo um processo. Primeiro passo, o líquido era aquecido para ficar líquido, mais fluido. Passo 2, uma bomba manual era usada para criar uma pressão gigantesca dentro dos tubos. Passo 3, com a pressão no máximo, um jato de fogo era disparado contra os navios inimigos a uma distância de até 15 metros. E para juntar ao espetáculo aterrador, o disparo fazia um barulho enorme que as pessoas na altura descreviam como um grande trovão. Como é óbvio, não se podia simplesmente montar uma arma destas num barco qualquer. Por isso, os bizantinos criaram navios de guerra especiais para o efeito, os chamados dromons. Estes barcos eram desenhados de propósito para carregar o pesado sifão com reforços para aguentar tanto o peso como o calor imenso que a arma gerava. Toda esta tecnologia, todo este segredo, de nada valeria se a arma não fosse eficaz. Mas foi. E agora vamos ver como o fogo grego foi absolutamente crucial em alguns dos momentos mais importantes da história do Império Bizantino. Temos aqui dois momentos-chave na defesa de Constantinopla. Em 674, durante o primeiro grande cerco árabe, uma frota inimiga inteira foi simplesmente aniquilada pelo fogo grego. A capital foi salva. Depois, em 717, a história repete-se, mas em maior escala. Outra frota invasora, ainda maior, teve exatamente o mesmo destino. Mais uma vez, foi esta arma que garantiu a sobrevivência do Império. E este número é impressionante. Mais de 500 anos.
Foi durante mais de 5 séculos que os bizantinos conseguiram guardar o segredo do fogo grego só para eles. É uma proeza incrível de segurança e contra-espionagem, especialmente para a época. E engana-se quem pensa que o fogo grego era só para usar nos navios. A sua aplicação era muito mais versátil. Também era usado em terra, por exemplo, dentro de potes de cerâmica que funcionavam como uma espécie de granadas incendiárias. Havia até projetores mais pequenos, portáteis, para defender as enormes muralhas da cidade. A pergunta que se impõe é, se era uma arma assim tão poderosa, por que é que desapareceu? Como é que uma tecnologia destas se perdeu? A resposta está ligada ao próprio destino do império que a criou. Não foi só por uma razão, foi uma combinação de fatores. O Império enfrentou crises económicas e perdeu territórios onde ia buscar as matérias-primas. Depois, em 1204, a Quarta Cruzada foi um golpe terrível para Constantinopla. Laboratórios e registros importantes foram destruídos. Ao mesmo tempo, uma nova tecnologia estava a surgir, a pólvora. Aos poucos, o fogo grego foi se tornando menos único. Quando a cidade caiu finalmente em 1453, o segredo já tinha desaparecido por completo. Apesar de a receita se ter perdido, o seu legado tecnológico, esse, continua bem vivo. O fogo grego é visto por muitos como um antepassado direto de armas mais modernas, como o lança-chamas ou até o napalm. Foi, na verdade, um dos primeiros exemplos de guerra química da história e um dos mais eficazes. A história do fogo grego mostra-nos uma coisa muito clara. Uma única inovação, um único segredo tecnológico pode mesmo decidir o destino de uma nação e garantir a sua sobrevivência por centenas de anos. E claro, deixa-nos a pensar que outros segredos fantásticos, que outras tecnologias incríveis estarão ainda por descobrir, perdidas nas páginas da história.